Isso aí, galerinha, vamos dar prosseguimento aqui devagarzinho. Bom, olha só, eu mostrei para vocês então o que era seno, o que era cosseno, o que era tangente. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, se vocês depois também quiserem assistir às aulas do primeiro ano de matemática do ensino médio que tem lá no site, tu vai ver que eu explico a origem, por que um babaca inventou seno. Um babaca chega e diz, isso dividido por isso é seno. Eu explico um pouquinho disso, que é semelhança de triângulo. Para economizar na semelhança de triângulo, eles resolveram tabelar a semelhança de triângulo antes. Mas a gente acabaria gastando um tempo para discutir isso, talvez não seja o momento mais perfeito. Cosseno de alfa, o que é então, já que eu estou olhando para aquele ano? É o cateto adjacente, que seria o tamanho B, sobre a hipotenusa, que não vai deixar de ser seno nunca. E a tangente de alfa é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, A sobre C, B sobre C e A sobre B. Nada demais. Se eu estou olhando para o outro ângulo, quem é o cateto oposto agora? É esse, ó, é o B. A hipotenusa não deixou de ser C, observe. Cosseno de beta é o cateto adjacente para o ângulo beta, é o A sobre C. E a tangente de beta é coca, cateto oposto, cateto adjacente B sobre A. Por incrível que pareça, dessa bobagemzinha que eu fiz aqui no quadro com vocês, tem duas observações muito importantes que lá na frente vão ser cobradas na círculo trigonométrico e que a gente já pode matar essa história agora. Quer ver? Vocês lembram de uma coisa que é bem conhecida em geometria, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre um certo valor. Quanto mesmo? Meia volta, 180. Sempre que eu somo esse mais esse mais esse, dá 180 graus. Então, ó, alfa mais beta mais 90 sempre vai ter que dar 180 graus. O pessoal geralmente decora, né, que mais passa menos, certo? Que mais passa menos. Então ficaria alfa mais beta igual a 90. Será que subtraiu, né? 180 menos 90, né? Quando dois ângulos somados dão 90, eles são ditos complementares. Tipo, quem é o complemento de 20? 70. Porque 70 mais 20 dá 90. Vocês concordam que esses ângulos que não são ângulo reto, né? Os outros ângulos do triângulo retângulo são sempre complementares, independentemente, né? Se um for 10, o outro tem que ser 80. Se um for 60, o outro tem que ser 30. Olha que interessante, seno de alfa, cosseno de beta. Igual, né? O que isso está me dizendo? Que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Que o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Que o cosseno de 80 é igual ao seno de 10. Tu vê, né, cara? Em vestibular, às vezes, provocativamente, tu precisa do cosseno de 20. Ele te dá o seno de 70 só para ver se tu tá ligado que eles são iguais, entendeu? Cansei de ver isso em questãozinha mais chatinha do vestibular. E tu vê, esse estudo básico de triângulo retângulo já nos revela isso. Daria até para escrever no cantinho se quisesse. O seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complemento, ou vice-versa. Se bem que quando a gente for fazer a tabela dos ângulos notáveis, isso também vai ficar claro, né? Porque o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, na tabelinha que nós vamos montar já. E as tangentes, galera? O que a gente pode afirmar sobre as tangentes de ângulos complementares? Uma é o... Como é que chama o número de cabeça para baixo? É oposto ou inverso? Inverso. O oposto é mais 2 e menos 2, são números opostos. 2 e 1 sobre 2 são números inversos. Então tu vê, ó, a tangente de um ângulo é o inverso da tangente de seu complemento. É algo que futuramente nós vamos voltar a falar. Mas tu vê, né, já tem uma sementinha plantada aí. Vamos fazer exemplo, porque no final das contas vai ter que acertar com as continhas, com os numerozinhos, né? Tu vê, olha só. Triângulo retângulo. Eu digo lá que a hipotenusa vale 12 centímetros.
dou um ângulo qualquer ali e pergunto qual é o valor de x. Não existe problema de seno, cosseno ou tangente mais simples que isso. A gente tem que dominar isso aí, ficar seguro nisso aí para poder avançando. Porque se for pegar um problema casca grossa agora, vai magoar, vai ficar chateado. Ah, não quero mais. Assim, a gente vai começar bonitinho. A pergunta que o aluno me faz: professor, como é que eu vou saber se é seno, cosseno ou tangente? Eu lembro que na idade deles, quando eu era mais novinho, eu nem pensava, eu tentava seno, ah não deu, cosseno, ah não deu, tangente, pelo amor de Deus. Mas no vestibular o ideal é que a gente aprenda a olhar e já perceber, não, já vou certeiro. Poxa, o que eu tenho neste meu triângulo? Eu tenho a hipotenusa já fornecida e quero conhecer o cateto oposto. Eu vou no meu SOCATO e vejo quem é que é hipotenusa com oposto. Oposto e hipotenusa, tá aqui. É seno então. Então eu já vou seguro de que eu vou acertar. Claro, eu vou aplicar a regrinha. Se eu errar, eu volto atrás. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, parece que fechou mesmo. Eu tenho que decorar o seno de 30? Não. Porém, de tanto a gente fazer exercício, vai ser natural que a gente acabe decorando. Vai ser um sinal bom, entendeu? Ah, decorei, eu nem quis decorar, acabei decorando. É importante que isso acabe acontecendo, sabe? Porque tu imagina, tu no vestibular nervoso, tendo que virar a página e ir para um lado e para o outro só para ficar usando essa tabela. E olha que tabela fácil de criar, gente. É seno, cosseno e tangente, certo? Os ângulos notáveis, os ângulos mais usados pelos construtores, né? Porque o cara vai fazer o telhado de uma casa, não vai usar um ângulo de 27 graus, ele vai usar 30 graus. Ou 45 ou 60, se for uma região que pode acumular neve ou alguma sujeira no telhado. Mas 30 graus é um ângulo bom de usar, você já vai entender por quê. Então tu vê, né? No vestibular raramente foge desses ângulos aí. Por isso que o vestibular fornece essa tabela. A UDESC uma vez esqueceu de fornecer a tabela. O vestibular não foi refeito. Né? Então quem sabia se deu bem, quem não sabia, né, teve que marcar. 1, 2, 3, gente. Vai contar até 3. E de trás para frente. 3, 2, 1. 1, 2, 3, a pessoa vai falar do mundo botar, né? Qual é o número mais fácil que tem de dividir, que não seja 1, né? Porque dividir por 1 não muda nada, né? Dividir por 2 é a coisa mais fácil do mundo, né? Dividir por 2. Divide tudo por 2. E depois extrai a raiz do número de cima. Como a raiz de 1 é 1, eu não vou gastar giz escrevendo a raiz do 1. Mas eu poderia colocar a raiz do 1 ali, viu? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2 e extrai a raiz do numerador. Acabou. Nossa tabela está pronta. É uma tabela muito prática de montar. Daqui a pouco, se tu esquecer, tu na tua mente mesmo, tu pensa, ah, tá, tu já acha ela. Outra coisa que eu esqueci de falar, ó. A tangente, galera, é o mesmo que seno sobre cosseno, dá para acreditar? Eu vou provar para vocês. Se eu pego uma fração dessa, olha que fração bonitinha, cateto oposto sobre hipotenusa, e divido por essa outra fração, vocês lembram da regrinha de divisão de fração? É a primeira multiplicada pelo, alguém lembra? Pelo inverso da segunda. Esta é a regrinha para multiplicar frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou precisar disso depois e vou precisar disso na física também, né? Eu não vou dar assistência de física, mas o colega da física vai precisar dessa informação algumas vezes. Quando eu divido um número por ele mesmo, dá 1, lembra? Então se eu dividir o valor da hipotenusa por ela mesma, dá 1. Sobrou o quê? Coca. O que era coca? Mas eu fiz seno dividido por cosseno, né? E deu a tangente, tu vê que legal? Quer dizer que se eu quiser achar esse valor, basta dividir esse por esse, ó. Eu vou encontrar esse. Deu igual, tá vendo? Um número dividido por ele mesmo, 1. Olha como é bonitinha a tangente de 45. Esse aqui também é gostoso de fazer, ó. É a primeira fração vezes o inverso da segunda. Aí vai cortar o 2 com 2, vai dar raiz de 3, ó. Bem fácil. Essa aqui é um pouquinho mais chata, mas eu vou fazer porque vocês têm que aprender racionalização. Então é uma oportunidade para a gente aproveitar e revisar. Olha só, eu quero dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2. Como é que é a regra mesmo? Estou esquecido hoje. 1/2, a primeira. Parabéns, garota.
vezes o inverso da segunda. Muito obrigado pela participação. Eu corto aqui, ó, 2 com 2, corto não, né? 2 dividido por 2 dá 1. Não existe cortar na matemática. É 1 sobre raiz de 3, só que matemática odeia raiz do denominador. Eu não consigo imaginar quanto é que é aquilo. Eu até sei que raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Se o cara é chato, 1,73. Eu já vi o vestibular do ITA, ele cobra esse tipo de coisa do aluno, sabe? Que o aluno decore que a raiz de 3 é mais ou menos 1,73, para poder jogar no meio da conta lá e continuar. A UFSC não, a UFSC não pede isso. Então tu vê, fica ruim para eu de cabeça estimar quanto é que é 1 dividido por 1,73. Então eu vou racionalizar. Foi para isso que a matemática inventou racionalização. O que é racionalizar? É multiplicar pela própria raiz em cima e embaixo. Vocês concordam que raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1? Então eu estou multiplicando a fração por 1. Eu não estou mudando ela, não estou mudando o valor dela, só a cara dela. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Aí fica bonitinho. Agora eu até consigo, porque raiz de 3 é 1,7, né? 1,7 dividido para 3, 0,5 e alguma coisa, quase 0,6. Já até sei quanto é que é mais ou menos. Antes ficava ruim, só para justificar, né? Porque eu tinha ódio de racionalização. Eu pensava, poxa, não é a resposta certa. Então deu. E aí o professor tinha que racionalizar, que ele me dava uma raiva. Depois eu descobri o porquê. Eu, não, agora eu respeito, é respeitável a racionalização. Raiz de 3 sobre 3. Então uma tabelinha bonitinha aí, para a gente conseguir fazer. Mas o que importa é a gente saber usar o resultado dessa tabela. Vamos ver se a gente consegue usar o resultado dessa tabela. Quanto é que é o seno de 30 mesmo? Deixa eu ver. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a x sobre 12. Tu vê, né? O meu aluno, ele prefere multiplicar cruzado. Ele faz 2 vezes x, 2x, 1 vezes 12, 12. E depois ele passa o 2 dividindo. 12 dividido por 2, 6. Certo? Eu, depois de tanto fazer um por escrito, a multiplicação cruzada, né? Eu percebi que não valia a pena, porque por que eu vou passar o 2 multiplicando para depois passar o 2 dividindo? É mais fácil pegar o 12 e passar para cá, né? Fica 12 sobre 2, 6. Um passo só, digamos assim, né? Beleza? Então, às vezes, vale a pena, com calma, simplesmente isolar o x. Passar o 12 multiplicando já isolou, né? Não precisaria fazer um por escrito, mas também é frescura, sem problema. Ó, pessoal, um segundo exemplo, essa vocês vão me ajudar, hein? Tenho lá o meu triângulo retângulo. Outra, pra gente, se ele não avisa que é triângulo retângulo no vestibular, só por parecer ser um ângulo reto, não suponham que é um ângulo reto, tá? É muito comum ter esse tipo de sacanagem também. Eu te digo que o cateto, aliás, eu te digo que um dos lados vale 20 metros e peço o outro lado, sendo que eu forneço esse ângulo ali de 60 graus. Aliás, né, falei que eu ia te explicar por que o construtor gosta de usar 30 graus no telhado das casas, não falei, né? Olha só que interessante, se a casa vai ter 12 metros de telhado, ele já sabe que a altura do telhado é a metade, 6. É muito prático, é sempre a metade. Tu vê, né? A partir desta informação, se aparecer seno de 30, tu nem faz conta. Se aqui é 1000, aqui é 500. Se aqui é 20, aqui é 10, é metade. Outra, quando acontece isso e eu te dou esse x, a hipotenusa é o dobro. Então tu vê, né? O ângulo de 30 para usar com seno é uma delícia. É o dobro, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então o cara está na construção, lá não vai puxar nada para fazer conta, ele já sabe, deu 2 tábuas no telhado. Então aqui nós vamos pendurar uma só que vai ficar perfeita a altura do telhado. A inclinação do telhado vai ser aquela que a gente queria, 30 graus, certo? Então tudo tem um motivo de ser, essa tabela aqui nasceu assim, não era para cá, porque a galera gostava de construir com esses ângulos que são fáceis. 45 é só dividir a quina no meio, né? 45 graus, né? Certo? Então tem uma quina na tua vida, tu divide no meio e acertasse o ângulo de 45 graus. E se tu tem 90 graus e sabes fazer o 30, subtrai da 60, né? Então são os ângulos mais usados pelo homem. Me ajudem! Seno, cosseno, tangente. Ai, ai, ai. Seno, cosseno, tangente. Pensa um pouquinho.
que saber. E agora? Sabe qual é a dica? A dica é a seguinte, ó. O que eu não estou usando no triângulo? Ele nem falou, não pediu e não me falou. Eu não tenho hipotenusa. Qual é a única das relações que não tinha hipotenusa? Sacou? Sempre que a hipotenusa estiver faltando e não for comentada, tangente. Porque é a única que relaciona os catetos. Beleza? Então vai ser assim, tem hipotenusa, ou é seno ou é cosseno. Não tem hipotenusa, eu corro para tangente. E para decidir entre seno e cosseno é só ver se eu mexer com o cateto oposto, eu vou no seno. Se eu mexer com o cateto adjacente, eu vou de cosseno. Beleza? E não fiquem nervosos, não foi de primeira? Não, se o seno não está dando, eu vou tentar cosseno e no máximo tangente. Por enquanto. Então vamos lá, vamos ver se eu estava certo. Tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A hipotenusa não foi usada. A tangente de 60 vale raiz de 3. Vou passar o y multiplicando, tudo bem com vocês? Raiz de 3 vezes y é igual a 20. E vou passar o raiz de 3 dividindo. Y é igual a 20, raiz de 3. Que bom que eu treinei racionalização sem querer. Aconteceu, vamos precisar da racionalização. Ih, me deu branco. Como é que racionaliza mesmo? Dá para colar ali. Ah, não, apaguei. Eu tenho que fazer essa raiz sumir, né? Para ela sumir, só se eu multiplicar por ela mesma, porque aí raiz de 3 vezes raiz de 3 cancela a raiz da 3. Só que se eu multiplicar embaixo por raiz de 3, eu tenho que multiplicar em cima também, né? Porque aí eu estou multiplicando por 1. Eu não estou mudando o valor, só estou mudando a cara da fração. Fica 20 raiz de 3 em cima, e como raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, fica assim mesmo. Ah, professor, mas eu estou curioso, eu quero saber quanto é, quantos metros deu. Então, tu pode colocar no lugar da raiz de 3 aproximadamente 1.7 já está de bom tamanho, 1.73 é ninja. 1.7 vezes 20 dá 17, dá 34. 34 dividido para 3 dá 11,3 e uns quebrados. Tu vê, de cabeça dá para ter uma noção que é um pouco mais de 11 metros. Né? E faltou a última. Claro que agora ficou sem graça, né? Se eu colocar ali e perguntar quem é, não vai ter graça. Observe como é que eu vou criar a continha sabendo que vocês vão ter que usar o cosseno. Se eu quero usar esse ângulo aqui, sei lá, vamos fingir que 45 graus, aquele ali, claro, nosso ângulo reto, primeiro, eu sei que a hipotenusa vai ter que estar envolvida. Como eu não pedi nenhuma vez a hipotenusa, eu vou pedir a hipotenusa dessa vez, vou chamar de Z. Já que eu quero que elas usem cosseno, eu tenho que envolver o cateto adjacente. O cateto adjacente desse cara é esse aqui. Então eu vou dar aquele valor ali para elas, 8. Tá vendo? É assim que eu crio a questão na prova, para obrigar que o aluno use um seno, um cosseno, uma tangente. Claro que dá para misturar, né? Mas primeiro vamos fazer as básicas. Vamos ver como é que aplica? Cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai na tabelinha, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 é igual a 8 sobre Z. Cruz credo pode ser, né? Certo? Para ficar prático. Raiz de 2 vezes Z é igual a 2 vezes 8, que é 16. Para finalizar, eu vou passar o raiz de 2 dividindo, porém, mais uma vez aconteceu. Para racionalizar, eu multiplico por quanto agora? Por raiz de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Vai ficar então Z igual a 16 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Não se empolguem, ó, não dividir aqui pode gerar alguns décimos de descontos, como uma questão discursiva, ou né, o nervosismo, o cara não enxerga o 8 raiz de 2 lá DCT, imagina. 8 raiz de 2. Eu sempre cobro do meu aluno unidade, estou sempre pegando no pé dele, por isso que eu fico trocando sempre para testar a atenção, ó, um décimo por mim. Esqueci de botar aquela centímetro, língua, né? Minha língua. Metro, ufa, pelo menos isso, metro, certo? Se não tem unidade, tu quer fazer um charminho, tu escreve assim, ó, unidade de comprimento, para mostrar que tu tá ligado, que é comprimento. Se fosse uma área, UA,
unidade de área, se fosse um volume, UV, unidade de volume. Beleza? Então tu vê, fiz os 3 mais básicos possíveis para a gente, né? A gente poderia de repente até pegar um da apostila agora para ver se a gente acha um que envolve seno, cosseno, tangente um pouquinho mais apertado.